Boa tarde. Estamos aqui de volta para mais uma aula e hoje espero que vocês estejam gostando de todas as nossas aulas e que nós possamos também aprender bastante nesse pouco tempo que a gente tem aqui disponível para estudar. Hoje nós temos aula de português e nós temos também aula de artes. Nós vamos tentar fazer uma aula mais resumida possível para que a gente possa trabalhar todo o conteúdo que nós precisamos estudar hoje. Na aula de português, hoje nós vamos estudar um fenômeno linguístico que nós caracterizamos como sinônimos e antônimos. Eu vou sair desse formato de desenho e só para adiantar aí para vocês, e vamos lá. Corre lá, vamos correr. Boa tarde a todos vocês. Nós estamos aqui de volta com mais uma aula e hoje nós vamos estudar o conteúdo de português. Vamos estudar hoje a classificação de palavras em sinônimos e antônimos em português. É uma classificação bastante simples. Nós, quando temos, por exemplo, a definição de sinônimo. Sinônimo, aqui no livrinho, no caderninho de vocês, tem aí a definição, né, que ele coloca. Sinônimos quando tem significados semelhantes. Eu vou explicar isso a vocês. Existe uma ligação sempre. Só existe um sinônimo se tiver uma palavra que tenha o mesmo significado dessa. Por exemplo, a palavra A tem um sinônimo que é a palavra B, mas A e B são diferentes, porém as duas têm o mesmo significado. Um exemplo de sinônimo. Everton foi dormir. Esse dormir é um verbo que existe um sinônimo para ele, e esse sinônimo é uma palavra diferente de dormir, que no caso seria Everton adormeceu. Adormeceu é uma palavra diferente de dormir, mas elas duas têm o mesmo significado, dormir e adormeceu. Então vai ser um sinônimo. Elas têm o mesmo significado. Palavras diferentes com o mesmo significado vai ser sinônimo. Beleza? E antônimo. Como eu disse a vocês, as duas classificações são extremamente fáceis de vocês conseguirem entender e procurar e achar. E vamos lá para os antônimos. Antônimo aqui no caderninho de vocês de atividade tem antônimo quando tem significados diferentes. Nessa mesma frase de dormir, Everton dormiu. Qual é a palavra, o verbo? Né? Que verbo é aquela palavra que indica o que o sujeito está fazendo. Nessa frase que eu falei, Everton foi dormir, o sujeito é Everton. E o que ele foi fazer é o verbo. O que ele foi fazer? Dormir. Então, Everton dormiu. Então, o verbo dormir, a palavra que é derivada do verbo dormir, né? Dormiu, ela tem um antônimo. Qual é o contrário de dormir? Acordar. Então, o antônimo da frase Everton foi dormir é Everton, ou Everton dormiu, é Everton acordou. Esse é o antônimo. Por que antônimo? Antônimo é uma palavra A diferente da palavra B, mas as duas não são iguais, elas são o contrário. Isso é antônimo. Sinônimo, elas têm o mesmo significado. Antônimo, elas têm o significado contrário. Dormiu, sinônimo. Dormiu, adormeceu. Dormiu, adormeceu. Tem o mesmo significado. Agora, dormiu, acordou. Significados opostos. Cada um está apontando para um lado diferente. Um acordou e outra dormiu. Então,
acordar é o antônimo de dormir, e dormir é o antônimo de acordar. Certo? É simples, bastante simples a definição. Aí agora a gente vai para a aula de artes, que também é bastante resumida e bem simples. Né? Vocês são muito inteligentes, vão conseguir resolver tudo sozinhos, bem tranquilo. Por isso que eu estou fazendo uma aula tão resumida. Na aula de artes a gente vai falar sobre as diversas texturas que nós temos no nosso dia a dia. Por exemplo, essa parede daqui, ó. Essa parede daqui que eu estou passando a mão, vocês estão vendo? Deixa eu ver. Vocês estão vendo aqui, estou passando a mão. Ela tem uma textura que é diferente da textura, por exemplo, desse espelho. Quando eu passo a mão nesse espelho, tem uma textura diferente. Então, são duas texturas diferentes e nós vamos explorar um pouco das texturas que nós temos no dia a dia. E aqui na atividade de vocês, essa textura que vocês sentem, né, na mão, a gente vai trabalhar um pouco, daqui a pouco, quando eu for mostrar a vocês lá no caderno de atividades, que eu vou gravar também um pouquinho no caderno, daqui a pouco. Então, vamos lá para o caderno. Pronto, pessoal. Estamos aqui novamente para a gente fazer a atividade de hoje. Como nós vimos ali antes, né, ainda há pouco, sobre a definição de sinônimos e antônimos, nós temos essa atividade aqui, primeira. Vou ler aqui para vocês. Reescreva as frases abaixo, trocando as palavras destacadas por outras com sentido contrário. Sentido contrário. Sentido contrário, no caso, é o antônimo, certo? Antônimo. Letra A. Mamãe vendeu o celular. Aí você vai escrever a frase completa. Só vai trocar a palavra que está mais escura. No caso, mamãe vendeu o celular, o verbo é vendeu, que vem do verbo vender. O antônimo de vender é comprar. Então eu vou escrever a frase novamente, escrevendo: mamãe comprou o celular. Ponto. Resolvida a letra A. Letra B. O caminho é curto. A palavra que está destacada é curto. Então você vai logo trocar o verbo curto, o adjetivo curto, por o seu antônimo. Qual é o contrário de curto? Aí você vai lá e troca. A mesma coisa na letra C e na letra D. Só a palavra que está destacada em mais escuro. Certo? Agora a gente vai para o segundo quesito. Deixa eu ajeitar aqui. Ajeitei. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Isso é um quesito clássico que a gente tem em atividades para as séries de vocês. Né? Você vai pegar aqui, ó, a segunda coluna são os sinônimos. Sinônimo são as palavras que são diferentes, mas têm o sentido igual. Então, aqui o na primeira coluna. É a palavra velho. Então, qual é o sinônimo de velho? Sinônimo é a palavra que tem o mesmo sentido, certo? Deixa eu ver se tem alguma opção de marcar aqui. Eu queria muito que tivesse uma opção de marcar, mas essa é a segunda vez que eu estou me lembrando que eu mexo nisso aqui. E vocês são obrigados a ver, né? Mas tem nada não tem problema não, porque vocês vão aprendendo. Mas não tem como eu escrever. Então, velho, aí eu venho aqui, ó. Belo é a mesma coisa que velho? Não. Longe é a mesma coisa que velho? Não. Antigo é a mesma coisa que velho? Opa! Antigo é a mesma coisa que velho, sim. Aí eu venho aqui nesse quadrinho e coloco o número 1 do lado de antigo. Mesma coisa você vai fazer para o 2, que é bonito. Você vai procurar qual é outra palavra diferente, que significa a mesma coisa de bonito, e vai colocar número 2 do lado dela, desse quadrinho. E a mesma coisa você vai completar até a palavra 5. Aí nós vamos aqui, ó,
para a explicação que eu acabei de dar a vocês sobre sinônimos e antônimos. Qualquer dúvida você faz a leitura disso aqui, né? Então, aqui nós temos uma lista, inclusive com exemplos de sinônimos. Por exemplo, aqui, ó. Quando a significação das palavras podem ser sinônimos ou antônimos. Sinônimas são as palavras quando têm significados semelhantes. Sempre lembre que sinônimo e antônimo são um par de palavras diferentes. Porém, um par de sinônimos são palavras diferentes que têm o mesmo sentido, e o par de palavras antônimas, elas são um par de palavras diferentes que têm sentidos diferentes também. Exemplo de sinônimo. Olha aí escrito, ó. Exemplo, aproveitando a ausência das mamães. Então, aproveitando a falta das mamães. Então, vocês percebem que ausência e falta são palavras diferentes, mas têm o mesmo sentido. E aqui embaixo, em exemplo de antônimo, temos o bolo é muito grande. Aí temos a outra frase, o bolo é muito pequeno. Quando vocês observam esse par de palavras destacadas, elas são palavras diferentes e que também têm sentidos diferentes, porque um é grande e outro é pequeno. Aqui a gente tem uma lista de sinônimos. Sinônimos são as que são diferentes, mas têm sentido igual. Exemplo, amplo, grande, bonito, belo, gostar, amar, achar, encontrar, preguiçoso, vadio. Até o finalzinho, ó. Na atividade de artes de hoje, nós vamos estudar sobre as texturas, né? Vocês têm aí essa lição 2, e é mais uma questão observacional das diversas texturas que nós temos no nosso dia a dia. Por exemplo, quando passamos a mão sobre uma superfície, sentimos a sua textura. Esse é um dos sentidos nossos, um dos 5 sentidos, que é o do tato. Essa textura de cada objeto, cada elemento da natureza tem uma textura característica, né? Tem uma textura diferente. Por exemplo, o jeans tem uma textura diferente da textura de uma toalha que a gente se enxuga quando sai do banho, né? E o piso da nossa casa também tem uma textura diferente do piso da rua, né? Que é as ruas que são calçadas, o paralelepípedo tem uma textura diferente do piso de cimento. Então, nós vamos trabalhar e vocês tenham a consciência dessa diversidade de texturas, né? Quando a gente observa essa diversidade de texturas, a gente vai trabalhar com a possibilidade de a gente desenvolver, recriar essas texturas. Vocês vão, na casa de vocês, aqui em cima mesmo, em cima dessas imagens, vocês vão fazer uma colagem com grãos que vocês tenham em casa que façam a diferença. Por exemplo, grãos de arroz, grãos de feijão, grão de bico, uma diversidade. Você pode pegar um macarrão e quebrar em pedacinhos pequenininhos e vão colar no sentido que represente essa textura em cada uma dessas imagens. Você pode aqui colar algodão, porque vai representar a maciez dessa textura. Aqui você pode procurar outro material que seja mais parecido, mais resistente, né, com essa textura. Aqui no jeans, claramente, muito fácil, vocês podem colar um pedaço de jeans. E aqui vocês podem pegar um pouquinho de areia, que vai representar essas pedras, e vão colar. Vão fazer esse trabalho. E, muito importante, depois que fizerem esse trabalho aqui, vocês vão tirar uma foto segurando o trabalho, por favor, e mandem para mim, para eu guardar essa foto. E se por acaso depois eu precisar de trabalhar para mostrar aos meus colegas como foi essa atividade, eu já vou ter disponível no meu arquivo. Então, muito obrigado, pessoal, e vamos lá.
Tchau, até a próxima e nós terminamos a nossa atividade de hoje.